Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa leitura e aprendizagem? Continuando a nossa leitura e aprendizagem, vamos aprender agora sobre a cadeia alimentar. É o último tema em que vamos ver para fechar sobre plantas e animais. Esse tema é o fechamento dos temas das plantas e dos animais. Deveremos entender bem três elementos: as plantas produtoras, os animais consumidores e os micro-organismos decompositores. Todos esses três elementos fazem parte e formam a cadeia alimentar. Você já imaginou se todos os animais do planeta fossem herbívoros, só comessem plantas? Já teríamos morrido por falta de alimento e oxigênio. Poderiam existir somente animais carnívoros? Animais que só comem carne? Não, pois só a planta sintetiza alimentos que são necessários para a sobrevivência de todos os seres vivos. Então, para haver equilíbrio na natureza, precisamos de todos os tipos de animais. Somente as plantas fabricam o seu próprio alimento. Por isso, as plantas são chamadas de produtoras. As plantas conseguem produzir seus alimentos porque são verdes, isto é, possuem clorofila. Já vimos anteriormente que só as plantas fabricam o seu próprio alimento através da fotossíntese. Por isso é que as plantas são chamadas de produtoras. Os animais não possuem clorofila e não sintetizam seu próprio alimento. Os animais não são como as plantas, não possuem clorofila. Os animais não sintetizam, não fabricam seu próprio alimento. Os animais necessitam de alimentos prontos para consumir. Por isso são chamados de consumidores. Já vimos até agora que as plantas são chamadas de produtoras e os animais são consumidores. Os animais consomem os alimentos prontos. Quando as plantas e animais morrem, os fungos e as bactérias trabalham na decomposição. Trabalham no apodrecimento, tanto das plantas como dos animais. E na maioria das vezes, plantas e animais decompostos viram adubo. Esses micro-organismos, os fungos e as bactérias, que trabalham na decomposição, são chamados de decompositores. Portanto, as plantas são chamadas de produtoras, os animais são chamados de consumidores e os micro-organismos são chamados de decompositores. A maior parte dos micro-organismos, por que não dizer praticamente todos, são vistos apenas com auxílio do microscópio. Todos os seres vivos retiram do ambiente em que vivem a matéria e a energia indispensável ou indispensáveis para a sua sobrevivência. Os seres vivos retiram do ambiente aquilo que necessitam para sobreviver. Todo esse conjunto em que um ser vivo participa de alimentação de outros
seres vivos constituem a cadeia alimentar. O que vem a ser cadeia alimentar é todo esse conjunto em que um ser vivo participa da alimentação de outros seres vivos. Vamos analisar algumas cadeias alimentares. Sempre as plantas, os vegetais, são produtores. Depende do consumo, os animais são consumidores primários, secundários, terciários e quaternários. Depende da quantidade dos consumidores. Portanto, produtor ou produtores, as plantas. As plantas. Consumidores. Quem vai consumir primeiro? O gafanhoto. O gafanhoto. Quem vai consumir o gafanhoto? O sapo. E os decompositores? Todos esses aqui vão morrer e vão entrar em decomposição. Quem vai agir? Os fungos e as bactérias. Portanto, temos aí uma cadeia alimentar. Produtores as plantas, consumidor primário o gafanhoto, consumidor secundário o sapo. Decompositores, fungos e bactérias. Sempre os produtores serão as plantas. Sempre os decompositores irão agir para a decomposição de animais e plantas mortos. E esses decompositores são sempre fungos e bactérias. Vamos analisar essa outra cadeia alimentar. Temos aqui uma planta, ela é produtora, ela produz o seu próprio alimento. Temos aqui o primeiro consumidor. Temos aqui o segundo consumidor, o terceiro consumidor, o quarto consumidor. E por fim, quando todos morrerem, eles terão que entrar em decomposição. Temos aqui decompositores. Portanto, produtor ou produtores, as plantas. Consumidor primário. Quem consumiu primeiro foi o gafanhoto. Quem consumiu secundariamente, em segundo lugar, foi o sapo. A planta é consumida pelo gafanhoto, o gafanhoto é consumido ou comido pelo sapo. O consumidor terciário é a cobra. A cobra consome, a cobra come o sapo. E nós temos como consumidor quaternário a águia. Portanto, aqui nessa cadeia alimentar, nós temos 4 consumidores. Produtores sempre as plantas e os decompositores vão decompor plantas e animais mortos, são os fungos e as bactérias.